Gente, que alívio, que felicidade enorme poder gravar esse vídeo aqui para vocês, com a cara amassada. A gente virou a noite mais ou menos, a gente dormiu no ônibus, mas viemos de ontem para hoje. Vou começar aqui. Gente, que felicidade, que alívio, que alegria poder gravar esse vídeo aqui para vocês. Não repare se eu estiver meio fora do enquadramento ideal aqui, porque eu estou gravando meio improvisado. E, como vocês podem ver, a cara tá bem amassada, né? A gente dormiu no ônibus, chegamos aqui para cobrir esse jogo decisivo, para acompanhar essa final de campeonato que era para o Fluminense. E a gente não sabia como a gente iria sair daqui. Eu não sabia como eu ia gravar esse vídeo para vocês. E eu confesso que eu estava com muito receio. Estava com medo mesmo do pior acontecer, apesar, como eu falei para vocês no pré-jogo aqui no Calado Lessa, eu acreditava que no fim das contas tudo ia dar certo. E deu. O Fluminense está na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense continuará na Série A, permanece na Série A pelo seu povo, pela sua torcida. Os que estiveram aqui calando a torcida do Palmeiras hoje, dando um show aqui. Os que lotaram o Maracanã ao longo de todos esses jogos. O Fluminense termina a temporada como a quinta maior média de público. Para esses babacas que ficam falando merda aí na internet, a quinta maior média de público é o Fluminense. Um monte de gente aí que fica fazendo gracinha para ganhar like aí. E o Fluminense, num ano desastroso, num ano horroroso, quase sempre teve grandes públicos no Maracanã. E é por essa torcida, é pelo peso dessa camisa que o Fluminense está e permanecerá na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar dos tantos erros que foram cometidos, erros crassos de planejamento dessa diretoria, erros de treinadores, jogadores sem comprometimento, jogadores que não honraram, que não respeitaram esse clube, que não respeitaram essa torcida. Apesar disso tudo, o Fluminense conseguiu, no fim das contas, aquilo que precisava para permanecer na primeira divisão. E eu confesso para vocês, vou falar o que eu falei, um pouco também do que eu falei depois, no início do nosso pós-jogo, no Jornada. Foi um ano muito difícil, particularmente para mim, né? Sem dúvida alguma, o ano mais difícil da minha carreira, em que eu aprendi muito, apanhei muito, eu vou continuar aprendendo, e faz parte da nossa evolução. Mas depois de tudo que a gente viveu no ano passado, eu não esperava, aliás, ninguém esperava que a gente ia ter um 2024 desse jeito. Absolutamente ninguém poderia esperar. Mas aconteceu. Aconteceu e a gente permaneceu firme nessa luta até o fim. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito a vocês. Muito, porque se não for por vocês, o meu trabalho não tem sentido. Ele não faz sentido. Se vocês não estiverem junto, apoiando, mesmo com críticas, porque as críticas fazem parte também do processo, respeitosas, fazem parte. Se não for por vocês, nada disso seria possível. Nada do que o Jornada faz, o que a gente fez ao longo de todo esse ano, estando ali lado a lado com o Fluminense em todos os jogos, fazendo uma cobertura presente, para aproximar o Fluminense de você, principalmente de você que mora longe, você que mora em outro país, outro estado, que não tem oportunidade de vivenciar o Fluminense, e a gente, de alguma forma, pode ajudar nisso. Isso me deixa muito feliz. E eu tinha muito medo, e por isso no final do jogo eu me emocionei, porque era algo que estava guardado aqui, foi um medo que eu vi aqui para o Allianz, porque eu tinha muito medo de que logo no nosso primeiro ano com esse projeto, a gente tivesse essa mancha do rebaixamento na história do Fluminense. Porque de alguma forma eu temia que aquilo poderia manchar o que a gente vinha fazendo. E isso também me dá um alívio muito grande, porque eu tenho certeza que a gente fez o possível para entregar um trabalho digno para vocês, para todos vocês ao longo de todo esse ano, apesar de toda a dificuldade, todos os problemas. E eu não quero ficar me alongando falando sobre mim, falando sobre o Jornada, porque aqui é para a gente falar de Fluminense, mas eu queria só do fundo do coração agradecer a vocês, humildemente. Muito obrigado mesmo, porque não é fácil. A gente pensa que é fácil, mas não é fácil. A gente carrega uma responsabilidade muito grande e a pressão esse ano foi muito forte. Só eu sei
e quem está comigo, as pessoas que lidam comigo diariamente, minha família, é que sabe o quanto esse ano a gente teve momentos difíceis. E cada um tem sua luta, cada um tem sua dificuldade, e o Fluminense também vivia um ano muito complicado. E esse clube não merecia esse rebaixamento. Alguns ali merecem, muitos ali merecem. Esse clube não merecia esse rebaixamento. Logo no ano seguinte, após a sua conquista, a sua maior conquista, não merecia cair. Era uma tragédia que ela foi se tornando cada vez mais real. E teve momentos que a gente achava que não ia ser possível, que não ia dar. E aí eu vou abrir aqui um parênteses, primeiro, para falar do jogo aqui no Allianz, rapidamente. Um jogo histórico. Uma vitória histórica, porque é a primeira vitória do Fluminense aqui no Allianz. E ela veio para você ver como tudo acontece, às vezes na hora que tem que acontecer, né? A primeira vitória, ela vem justamente no momento que o time mais precisava. Ela veio. E mesmo se tivesse perdido, o Fluminense não teria sido rebaixado, mas era muito importante a gente sair pelas próprias pernas, com as próprias forças. E hoje esse time dignificou essa camisa, honrou a sua torcida, porque ele batalhou, ele correu, ele fez um jogo correto, um jogo focado, sabe, um jogo, uma postura durante quase todo o jogo muito adequada, sabendo se defender, criando oportunidades. O primeiro tempo o Fluminense mereceu vencer, não fez o gol por acaso, o Fluminense não achou um gol, o Fluminense fez um gol com muita justiça, contra o adversário que estava brigando pelo título. Fez um grande jogo? Muito longe disso. A Leila depois disparou aqui contra os caras, porque foi um jogo, uma atuação no segundo tempo, então reta final do segundo tempo foi até meio ridículo do Palmeiras, mas aí é problema deles, a gente não tem nada, e ainda bem por isso. O Fluminense fez a sua parte. E depois do segundo tempo soube segurar, correndo alguns riscos, que é natural, mas soube segurar e conquistar uma vitória gigantesca. Uma vitória gigantesca. Mas, se a gente olhar lá para trás, rapidamente, e lembrar o que era o Fluminense, com 6 pontos em 33 disputados. Foi quando o Mano Menezes assumiu o time. E aí eu vou abrir aqui um espaço para agradecer algumas pessoas que realmente se comprometeram com esse clube. Algumas pessoas que realmente se comprometeram com essa luta. Você pode gostar, não gostar. Cara, é a opinião de cada um. Não estou aí para falar o que cada um tem que pensar, nem o que cada um tem que achar. Mas eu vou falar o que eu realmente penso. Muito obrigado, Mano Menezes, que assumiu um desafio extremamente complicado, complexo, difícil, pegando um time virtual rebaixado, dado como todos aí, pela mídia em geral, já rebaixado. Aliás, para os que no meio do ano já rebaixavam o Fluminense, chupem, respeitem essa camisa. Respeitem essa camisa. Mas naquele momento a situação era sim crítica. E o Mano aceitou esse desafio. Ele chegou com uma missão: livrar o Fluminense da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Mano cumpriu a sua missão. Isso que é importante deixar bem claro aqui. Lá atrás a gente falava, pô, pelo amor de cara, se o Mano livrar a gente, pô, estamos fechados com o Mano do Mano. Se ele livrar, do jeito que tá aqui, se ele livrar o Fluminense desse rebaixamento. Lembra quando só 2 times na história tinham feito aquela pontuação? Só um acho que não tinha caído. Agora eu não lembro qual, se foi o Fortaleza, mas somente um, se não me engano, o Fortaleza, que não tinha caído. Lembram dessas contas? Pois é. O Fluminense estava praticamente rebaixado naquela época. E se recuperou. Ressurgiu. Renasceu para começar a lutar, a batalhar. E com muitos problemas, defeitos, com muitos jogos ruins também, com muitos ainda jogadores que não estavam devidamente comprometidos com o clube. Mas ainda assim o Fluminense conseguiu uma arrancada, 4 vitórias consecutivas, né? Inclusive contra o Palmeiras no Maracanã, que fez o Fluminense ressurgir. E aí não tem como a gente reconhecer. Você pode não achar, o estilo de jogo não é bonito, é ruim, é retranqueiro, é isso, é aquilo, beleza. Mas o Mano Menezes conquistou 40 pontos no campeonato. A campanha dele é campanha de G6, 53% de aproveitamento, um aproveitamento melhor que o do São Paulo, por exemplo. Pegando só o recorde do Mano Menezes, o Fluminense tem a melhor defesa, ou a segunda melhor defesa, algo assim, e um aproveitamento de G6 com essa vitória diante do Palmeiras. Foi uma recuperação absurda
E a gente tem que agradecer muito ao Mano por ter aceitado esse desafio e por ter batido de frente com o vestiário, que era uma bagunça. O clube estava entregue. Eidera Chaves, o clube para a antiga comissão técnica, que tinha ganhado o maior título da história do clube, e era normal que tivesse reconhecimento por isso, mas o Mano chega e encontra um time, alguns jogadores sem condições de jogar fisicamente, e o vestiário, uma bagunça com cada um, com muitos ali se achando maiores que o Fluminense. Jogador ali escolhendo que jogo ia jogar. Muitos ali se acharam maior. Durante muito tempo, se acharam maior que o Fluminense. E aos poucos, ele foi tirando, ele foi batendo de frente, ele foi, sabe, tomando decisões que eram necessárias para que, na visão dele, o Fluminense conseguisse se livrar. Do jeito dele, do temperamento dele, que não é simples, não é fácil, e isso gerou muito desgaste, e foi justamente por isso que eu disse, ao longo da última semana, que o Mano não deveria ser o técnico do Fluminense no ano que vem, porque é um treinador de personalidade complicada. Essa relação, para livrar o Fluminense desse rebaixamento, o Mano teve que se expor. O Mano acabou sendo vítima também desse vestiário, mas ele fez aquilo que ele acreditava ser o certo. Ele teve convicção naquilo que ele estava fazendo e teve êxito. Isso é inegável. Mas pensando em 2025, no que o Fluminense precisa, e por tudo isso, eu acreditava que, e acredito, que o Mano não deveria ser o técnico do Fluminense. Repito, reconhecendo e sendo eternamente grato pelo que ele fez. Mas, quem vai vir? Porque se for, vocês vai trazer o Odair Hellmann, deixa o Mano. Vai trazer alguém melhor que o Mano? Beleza. Quem vai ser esse alguém melhor dessa diretoria? Não sei. A gente vai ter que esperar. Mas, outro exemplo para vocês verem. O Mano barrou o Ganso hoje. O Mano colocou o Ganso no banco por opção técnica e tática. Mais tática, da verdade, né? Para fazer isso, meu amigo, você tem que ter muito culhão. Você tem que ter muita coragem para fazer isso. Num jogo que pode rebaixar o clube, você tira o camisa 10 do time. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado tudo errado. Mas a verdade é que deu certo. E não é qualquer treinador que faz isso. Não é qualquer treinador que entra no vestiário e bate de frente com os caras como ele bateu. Administrar isso não é fácil. A situação era extremamente complicada. Vocês não têm noção. Acho que tem por tudo que já aconteceu e por tudo de informação que já foram, todas as informações já foram publicadas. E eu vou deixar esse trecho aqui do Mano falando exatamente sobre essa questão de administrar o elenco estrelado e também dessa opção por não escalar o Paulo Henrique Ganso, o que me surpreendeu bastante. Bom, eu tenho como comportamento lidar com meus jogadores de forma muito direta. Eu não mando recado, eu não mando dizer, eu sento na frente do jogador e falo aquilo que eu acho que devo falar. É a minha função. Né? E não tem problema nenhum a gente discordar. Zero problema. Às vezes até gosto. Porque às vezes numa discordância surge algo importante para a gente resolver um problema da equipe. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu exijo da mesma forma de lá para cá a postura do jogador. E tenho tido pouquíssimos problemas ao longo da minha carreira, pouquíssimos mesmo. Às vezes tem, porque a gente erra, às vezes você fala uma frase, o futebol é forte, às vezes você fala uma frase, mas isso nunca foi problema para ninguém. Nunca, nunca, nunca. Tá? Então, isso norteou o trabalho. E a gente tentou fazer o certo, porque eu acredito muito nisso. Acho que fazendo o certo, a chance de dar certo é muito maior. Muito mais numa dificuldade que a gente estava atravessando. Então, quando eu tive que falar com o Felipe, falei com o Felipe. Quando eu tive que falar com o Thiago, falei para o Thiago. Quando eu tive que falar com o Renato Augusto, já trabalhamos juntos várias vezes, ele já sabe que é a maneira que a gente trabalha, foi sendo feita assim. E tivemos pouquíssimos problemas. Pouquíssimos mesmo. É que às vezes você acha que um caso resolve alguma coisa muito. Quero dizer para você o seguinte: ninguém tira ninguém por causa de um episódio no futebol grande, esse que a gente vive. A gente respeita todo mundo e sabe que eles também podem cometer equívocos da mesma maneira como a gente. Então, quando a gente decide por algo mais radical, é algo muito pensado, é algo muito considerado em tudo.
E a gente acha que é intransferível a decisão, porque a gente sempre está pensando no trabalho, no grupo, no Fluminense. Sim, a gente pode falar o que quiser, cara, mas ele é um cara que conhece muito de futebol, do ambiente futebol. É um cara muito inteligente, mas, obviamente, ele tem algumas características que ele tem que eu não gosto como de um treinador. E que muita gente não gosta também. Então ele está longe de ser um técnico perfeito, evidentemente. Mas é inegável a importância e como ele foi fundamental para se livrar desse rebaixamento. Para o Fluminense se livrar. E outros jogadores foram muito importantes. Hoje a gente viu um Kevin Serna que fez 2 gols nos últimos 2 jogos. Um jogador que tem limitações, tem dificuldades, mas que honrou a camisa, lutou, brigou até o fim, fez esses 2 gols e sai justamente como herói. Um Thiago Silva, um monstro, que pagou uma promessa aqui andando, ajoelhado, metade do campo até o final e agradecendo. Um cara que voltou para sua casa, um cara que veio para ajudar o clube e não imaginava que fosse encontrar isso aqui. E veio com muita disciplina, com muita dedicação, com uma liderança e, claro, com a sua qualidade técnica e ajudou a livrar o Fluminense. O Fábio é um jogador absurdo, absurdo o que esse cara fez esse ano, com 44 anos. Esse cara é um herói gigantesco do Fluminense, um ídolo gigantesco. O que falar do Lima, um jogador que foi extremamente criticado durante muitas e muitas vezes. Apanhou pra cacete, nunca reclamou, nunca falou um ai com o torcedor. Nunca. Só trabalhou com as limitações dele também, mas sempre que o time precisou dele, ele estava ali. Martinelli, com todos os problemas que tem, com todas as falhas que cometeu, um jogador que formado no clube, criado no clube, e que também não fugiu em nenhum momento da responsabilidade. Não se abateu com as críticas. E esteve ali lutando até o fim e fez parte também dessa retomada. Por mais que você não goste, não estou entrando nesse mérito, mas que ele teve importância e sustentou, porque também recebeu críticas muito pesadas. Um John Arias que caiu de rendimento em alguns jogos, perdeu pênaltis, não foi em algumas partidas aquele jogador que a gente imaginava, que a gente sabe que ele pode ser. Mas ao longo do ano também foi um cara muito importante. Não quer ficar mais no clube, vai lá, um abraço, segue a vida, mas foi muito importante. Inegavelmente. O próprio Paulo Henrique Ganso também, em muitos jogos, ajudou, salvou o Fluminense. Germancano, um ídolo absoluto que infelizmente sofreu muito esse ano, assim como o clube sofreu. Mas nunca deixou de fazer a sua parte, nunca deixou de honrar, de amar essa camisa. E se a gente for pegar, certamente vão ter outros jogadores ali, mas eu queria citar esses em especiais. Jogadores que se comprometeram, que se doaram, com erros, dificuldades, defeitos, mas se doaram pelo clube. Se doaram. A gente não sabe o que vai acontecer em 2025. O Fluminense se salvou. Mas esse ano, que fique bem claro, esse ano tem que ser marcado para nunca ser esquecido. Assim como a Libertadores, ali era para ser o início de uma fase virtuosa do Fluminense. Não acontecer isso, o que aconteceu esse ano. E aconteceu por quê? Porque sobrou soberba, sobrou vaidade, sobrou arrogância. Lá atrás eu falava, olha gente, não tá bem, olha só, não tá bom isso aqui, as coisas não estão acontecendo. E o que eu levei de porrada, de xingamento, de comentários ofensivos naquela época, na época da Libertadores, eu sei. O que eu me abati naquela época por isso. Mas estava na cara que as coisas não estavam acontecendo da melhor forma possível e a gente viu depois o que como graças a Deus terminou bem, mas o Fluminense, campeão da Libertadores, poderia ter sido rebaixado hoje. Seria a maior vergonha na história do clube. De um clube brasileiro. Um negócio inédito. Então, que sirva de exemplo para que nunca mais seja repetido. Que essa diretoria possa ter a dignidade, que não teve ainda, de dizer que errei. Até agora não ouvimos da palavra do presidente Mário Bittencourt uma palavra de um pedido de desculpa. Eu errei. Das contratações que o Fluminense trouxe agora no meio do ano, o Serna foi titular, já tinha sido reserva, hoje foi titular, foi importante realmente. O Bernal oscila também, um jogador que oscilou bastante. Quase, os titulares basicamente eram jogadores do ano passado, a maior parte deles. Saindo ali o Thiago Silva, chegou depois. Então erraram muito, tomaram muitas decisões erradas, planejamentos esdrúxulos, entregaram as chaves do clube para a antiga comissão técnica, entregaram as chaves do clube para lideranças desse elenco, que foram se tornando maiores e achando que eram maiores do que o clube. E ninguém é maior do que o Fluminense.
Entendam isso de uma vez por todas. Ninguém é maior do que o Fluminense Futebol Clube. Eles precisam ser gratos. O Fluminense não tem que ter gratidão eterna com ninguém. Tem que ser a gratidão é cumprindo os acordos, pagando salário, ganham muito bem para isso. E se agir de uma maneira correta, será reconhecido posteriormente como ídolo do clube, como alguns são. Nada além disso. Não tem que depender, não tem que ficar sendo subserviente a jogador porque conquistou isso ou aquilo, porque depois acontece o que aconteceu esse ano. Não souberam lidar com o título, não tiveram maturidade para lidar com o título. E essa diretoria se mostrou arrogante em muitas e muitas oportunidades. E muitas vezes sumiu também. Então eu espero que o Mário Bittencourt tome decisões realmente impactantes e importantes para reformular esse time. Para zerar tudo. Para fazer com que o Fluminense volte a ter um time competitivo e acima de tudo, de qualquer coisa. Que seja um comprometimento com o melhor que é para o Fluminense. Não para jogador X e treinador Y. É o melhor para o Fluminense. Trabalho profissional. Trabalho baseado em dados. E não em amizade. E porque deve favor. Eu espero que esse ano de sofrimento, esse ano de dificuldade, esse ano exaustivo, tenha servido de uma vez por todas para entender que futebol profissional no Brasil hoje, com a quantidade de investimento que se tem, ele não funciona mais dessa forma. Isso funcionou na década de 90, lá atrás. Agora não funciona mais. Então, que sirva de alerta, que tenha servido de fato de alerta, um alerta definitivo. O Fluminense sobreviveu hoje pelo seu povo, pela sua camisa, pela sua história, pelas suas glórias, e a gente vai seguir junto na Série A, lado a lado, ano que vem, e ainda conseguir uma vaga na Sul-Americana, o que era um negócio inimaginável, assim, pensar em vaga na Sul-Americana, e o Fluminense conseguiu uma vaga na Sul-Americana. É isso, gente. Muito obrigado. Um alívio, um peso que sai. A gente tá sem comer, com sede aqui, dormimos mal, mas assim, tudo vale a pena. Isso faz valer tudo a pena. Meu muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós esse ano. Foi um ano, como eu disse, de dificuldade, um ano de, sabe, de muita luta, de muita batalha, de muitas incertezas, mas finalizamos mais um. E eu espero que 2025 seja um ano de muito sucesso para todos nós, e principalmente para o Fluminense. Se o Mano vai continuar no vai, a gente não sabe. O quão profunda essa reformulação, o quão profunda ela será, a gente também não sabe, mas vamos acompanhar e vamos cobrar. Porque o Fluminense, o lugar do Fluminense não é isso aqui. Isso aqui é um alívio. O lugar do Fluminense é o lugar do ano passado. O Fluminense tem que estar disputando os títulos. Mas para isso, precisa fazer um trabalho realmente sério. Obrigado a todos vocês. Se você puder deixar o seu like, se inscreva no canal, muito importante, conto com a ajuda de todo mundo. Tamo junto. Vamos que vamos, respiramos, sobrevivemos, graças a Deus.